Bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher e hoje eu tenho comigo a minha querida Vanessa Vaz. Como estás? Estou Tudo bem. Obrigada pelo convite desde já. Obrigada eu por estares aqui. Ora, obrigada e parabéns por este livro maravilhoso. Vocês em casa que ainda não sabem, mas têm que saber. Tem aqui Tabanca Monarca, a autora, não é, deste livro maravilhoso, que falamos sobre a menstruação. Exatamente. Portanto, é um livro não só para as nossas meninas, mas para os pais, para os meninos, para todos. Portanto, vamos também passar pela história deste livro maravilhoso, mas também pela tua vida. Falar um bocado sobre ti, quem és tu, além da escritora, mas a mulher também que está por trás de todo este projeto. Falarmos um bocado também da tua infância enquanto filha, não é? Como é que foi o teu crescimento? Cresceste aqui, nasceste aqui, não? Como é que foi? Ok, eu sou natural da Guiné-Bissau, os meus pais vêm da Guiné-Bissau, os dois. Nasci em Portugal. Vivi aqui em Lisboa até os meus 4 anos, depois fui para um colégio na Figueira da Foz, onde fiquei lá até os meus 14 anos. Aos 15 anos vou para Londres, onde me licencio em Londres em gestão de empresas e publicidade. Assim que termino a faculdade volto para Portugal, agora vivo aqui em Portugal, em Lisboa. Licenciei-me em Business Management and Marketing, não tem muito a ver com aquilo que eu estou a fazer, mas eu sempre gostei do lado da mulher, de falar sobre a sexualidade. Eu fazia peças de teatro no meu bairro, Quinta de Mocho, sobre como nos protegermos para doenças sexualmente transmissíveis. Eu pensava na altura que o único foco era a proteção das doenças sexualmente transmissíveis ou evitar uma gravidez na adolescência. E existe muito mais que isso. E se eu tivesse, por exemplo, as ferramentas necessárias ou as pessoas necessárias ao meu lado, se calhar hoje seria uma ginecologista, mas com este livro e com o curso que eu tirei depois... Portanto, é a área mesmo que te interessa no fundo e que acabas por desenvolver. Sim. E que desde sempre te acompanhou de uma forma informal. Exatamente. Na tua vida. Tu estiveste num colégio, foi, portanto, este processo todo enquanto infância, não, nesse momento foi sem os teus pais, portanto, estiveste em modo interno. Sim. Como é que foi esse período? Estar num colégio desde os 4 anos não foi muito bom para mim em termos de eu gostar de estar lá, não gostava de estar lá, queria estar com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus primos, mas mesmo os meus irmãos também estiveram no colégio. Não foi porque falta de condições, mas foi porque a minha mãe pensava que eu, estando num colégio, estando ao pé de brancos, iria me licenciar, iria ser uma grande mulher e etc. Okay. Hoje me sinto isso, mas não quer dizer que tenha sido essa influência. Exatamente. Sim. Então estive lá, não foi por falta de condições, mas foi porque os meus pais pelo menos na altura acharam que estando num colégio, sendo motorizada 24 horas, seria melhor para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Nós sabemos que ainda temos muitas dificuldades pela cor que temos. E então ela achou que indo para um colégio iria ser o melhor. É muito interessante porque nos nossos pais, não é, africanos, que vieram, a mentalidade claramente, e eu entendo o posicionamento deles naquele tempo, que era de vir, eles têm que ser melhores ou têm que ter uma oportunidade melhor do que nós tivemos aqui. E muitas vezes o melhor era sempre visto pelo lado branco, é o branco que nos vai dar este melhor, não é? E portanto eles fizeram, claro, neste sentido de vamos dar um bom futuro, não é? Mas muito precoce provavelmente, porque com 4 anos de ser afastada neste momento, numa fase tão importante não é, de acompanhamento com os próprios pais, saíste com 14, portanto numa fase também que é necessário, não é, ficaste toda a infância e início de uma pré-adolescência sem o acompanhamento direto dos teus pais. Tu tinhas contacto com eles certamente? Sim. Vinhas em fins de semana? Como é que eram as rotinas? Vinha sempre nas férias, né? Porque como vivia na Figueira da Foz, depois a minha mãe também emigrou, foi para França, foi para Londres, e então vinha só passar férias com os meus pais, os meus irmãos e os meus primos. Mas eu não gostava de estar lá naquele sentido de que eu queria estar em casa ao pé dos meus pais, mas eu tinha tudo o que eu precisava para todos os instrumentos que uma criança precisava para crescer bem, e sou grata hoje em dia, depois de ter saído lá, que sim, foi bom para mim, porque estive com todo tipo de pessoas, mas também tenho aquele sentido de, se uma pessoa sair da minha vida hoje, é fácil Exato, eu entendo. Não chocar tanto? Não me choca tanto, porque entrava uma menina hoje, fazias amizade, saía outra, entrava outra. Então
eu de despedidas sou muito rápido, eu consigo ficar 1, 2 meses sem falar com as pessoas não entendem o porquê, Sim. mas é algo que desde os 4 anos eu estou habituada. Estás habituada a desprender-te rapidamente das pessoas e a não criar grandes ligações, Sim, porque sim. tu já sabes, não sabes a quanto tempo é que vai ficar ali. Então, para não criar aquela dor, se tornou-se uma barreira, neste caso para o resto da tua vida, acaba por ser uma técnica de defesa de relacionamento. Exato. Como é que é a tua relação com os pais, ou como é que foi a tua relação com os teus pais nesse período? Não é? Porque estás longe, acabas por não ter, não é, os teus pais ali por perto, enquanto referência materna e paterna. Exato. Quem eram estas referências? Não é que eles deixassem de ser, mas no cotidiano eles não estavam ali diretamente. No cotidiano não estavam ali, fazíamos chamadas 2 vezes por semana, ou assim, às vezes ligava às escondidas para poder falar, sabia já os códigos de poder fazer chamadas para o exterior. Mas não havia aquela relação de dizer, olha, mãe, hoje passou-se isto na escola, porque eu passava racismo, eu não consigo, o racismo que se calhar hoje em dia para mim não é muito, porque eu estava no mundo. Como é que era? Porque Figueira da Foz, não é? E isto que estamos a falar se calhar para umas boas dezenas de anos atrás, não sei se haviam muitos na Figueira da Foz. Contava-se pelos dedos de uma só mão. Quantas pessoas iguais a mim tinham no meu colégio, se calhar umas 3, 4, depois saíam, depois entravam outras, mas era um racismo, eu não me sentia representada naquele espaço. Sentia tipo que eu era tipo, eu não pertencia aqui. Claro. E então passei muito racismo, não dentro do colégio, porque por haver algumas meninas pretas, eles falavam muito bem sobre esse assunto, não havia racismo lá dentro, não posso dizer, mas da porta para fora, porque eu estudava fora do colégio. Então íamos para a escola, tínhamos a nossa vida normal, voltávamos para o colégio e tudo mais, mas fora do colégio, depois daquelas portas, não havia aquela proteção, não havia nenhuma proteção. Então ligar para casa e dizer, passei isto, para eles era normal. Sim, é que nem tinhas aquele consolo de chegar ao final do dia e ires para casa onde sentes alguém igual a mim. Exato. E alguém igual a mim e que vai me dizer qualquer coisa do tipo, sim, vamos ver como resolver. Não, as outras pessoas não compreendiam o porquê que se calhar a Vânia... As tuas queixas nem sequer eram válidas ou ouvidas. Porque que a Vânia lutava quase todos os dias na escola e porque que chamavam-me ao conselho executivo, ninguém entendia. E havia um colocavam se calhar só a pressão de que é rebelde. E sem olhar à volta o contexto, o porquê. Podes ter a certeza, sempre que entravam pessoas que iam ao nosso colégio visitar ou ver como é que nós estávamos, este aqui é o desastre da casa, olha, este aqui é terrível, este aqui não sei, mas ninguém percebia o porquê que a Vânia era terrível. Mas eles faziam um tipo de discriminação bem sutil. Eu lembro-me que havia uma atividade que, como era um colégio, ofereciam muitas coisas, viagens e etc. E queriam-nos oferecer uma bicicleta para o colégio. E eu lembro-me que eu tinha visto a publicidade do boneco ao fazer o caminho para a primária. E via os senhores a dizerem, o Chico Ventoinha, o Chico Ventoinha. E eu sabia o nome. Então a atividade que deram no nosso colégio era para as meninas descobrirem qual era o nome do boneco. Eu, como já tinha prestado atenção no caminho da escola, sabia que o nome era Chico Ventoinha. Então entrava uma de cada vez no escritório. Davam João, davam Gabriel e ninguém sabia. Eu entrei e dei o nome, só o primeiro nome, Chico. Chico, Vânia. Mas como é que tu sabes? Eu acho que é Chico, tem cara de Chico. Saía, entrava outra. Não dizia o nome. Disseram, olha, chamem a Vanessa outra vez, porque o meu nome é Vânia Vanessa. Chamem a Vanessa outra vez. Eu disse, olha, eu acho que ele chama-se Chico Ventoinha. Disseram, ok, volta a sair e entra outra. E entrou depois uma outra rapariga que não sabia o nome, mas ela é que ficou como... Ela é que descobriu o nome do Chico Ventoinha, porque ela é que estava... Nem te deram esse... Exatamente, porque ela é que tinha a cara que eles queriam para estar no jornal, porque depois íamos aparecer no jornal. Ai, meu Deus. E então ela é que ficou, mas depois ela mesmo veio ter comigo, como é que sabias o nome? Não sei o quê. Eu sabia o nome porque eu ouvi, ao fazer o caminho para casa, eu sabia o nome, mas não me foi dado o prémio, porquê? Porque eu não era a cara que eles precisavam para representar. Então, essa parte da infância houve muita falta, se calhar, de proteção, de compreensão,
Mas porquê? Por causa do racismo que eu passava, mas não por causa de faltar-me comida ou faltar-me roupa. Sim. Nada disso, eu tinha todos esses instrumentos, era sortudo e dou graças a Deus por ter. Mas depois entraram outros fatores que são muito importantes. E que foram importantes na tua construção também. Como pessoa, sim. Não é? Porque dos 4 aos 14 estamos ali numa fase de... Sim. Nós estamos a sugar todo a aprendizagem que está à volta, não é? Em relação, por exemplo, aos cuidados, neste caso, não é, com o cabelo. Por exemplo... Esquece. Como é que eram... há coisas que são básicas para nós, não é? Chegar a casa, não é? Por exemplo, com a minha filha, eu sei que o domingo ou o segundo é aquele dia de penteado da semana, não é? Como é que era contigo? Quem é que fazia esse cuidado? Quem é que tinha esse cuidado? Eu e as outras miúdas entrávamos com umas tranças, por exemplo, iguais às tuas, corridas, e depois de 3 meses, quando fôssemos a casa, ainda tínhamos aquelas tranças. Porquê? Porque não havia ninguém que soubesse. Com a idade fui aprendendo a fazer uma coisinha ou outra, já fazia nas mais novas, já ajudava, mas era para ter alguém para me fazer a mim o cabelo não tinha. Era tipo 3 em 3 meses, voltava a casa, era ali que fazia umas boas tranças para durarem mais 3 meses, mais as outras férias. Mas é mesmo um sentimento em que só em casa é que terias esse cuidado. Aquele cuidado, sim. E porque não faltava alguém que tivesse essa referência. E aí sentimos a diferença. Não é? E para veres, de tanto eu estar lá, de ter ficado tantos anos, eu quando chegou a altura da minha mãe dizer, pronto, vais sair do colégio, vamos para a Inglaterra, eu tive que ir ao tribunal e eles tiveram-me a perguntar se eu realmente queria ir para casa. Porquê? Porque eu já estava lá desde os 4 anos, então para eles eu já fazia parte daquele mundo e não havia o porquê de sair de lá antes dos 18 anos. Então, quando o juiz me perguntou, Vanessa, a sua mãe quer levar para a Inglaterra, realmente quer ir? Eu disse, sim, quero ir. E eles disseram, ok, então damos autorização para a Vanessa ir. Mas eu pensei que eu ainda ia ficar 1 dia ou 2 para poder me despedir de todas aquelas 30 meninas. Foi direto. Quando cheguei lá, pegar as coisas. Então nunca tive aquela despedida daí também o gostar-te, não é? Sim. Porque com 14 anos já temos aquelas ligações de amizades, quer dizer, fortes, não é? Que achamos que vai ser para a vida e precisamos de... Eu acho que eles sentiram mesmo que eu queria mesmo ir embora logo. Eu queria ir embora, sim, porque finalmente iria conhecer aquele lar que eu não conheci, mas queria ainda ter aquele momento de despedida com as pessoas que eram aquelas que eu conhecia, se calhar mais e eram que aqueles que eu tinha em casa. Dia a dia, claramente. Exatamente, então nunca tive aquela despedida com as minhas amigas, que muitas perdi o contacto, mas queria ter tido aquele momento de despedida, aquela música que nós cantávamos sempre que uma rapariga saía do colégio. Sim, porque havia depois todo um ritual, havia não é? Um ritual, que acaba por... Não é? E não tiveste esse... Não tive. Claro que acaba por depois, não é? Perderes esta situação de despedida, ainda mais já demoraste em outros países também, portanto já está a vida a recomeçar, não é? Chegar a um ponto a recomeçar, chega um ponto que a pessoa já está habituada, carregar mal às costas já é um hábito, conhecer e deixar pessoas também já viram um hábito. É um hábito, não é? Como é que se vive depois também todas estas etapas, crescendo, não é? tornando adulta, como é que... Eu tenho amigas que são de longa data, desde que eu fui para a Inglaterra, vivemos lá, vivemos juntas e etc. Mas eu posso ficar 2, 3, 4, 5 meses sem falar com elas e elas não percebem. Elas dizem, Vânia, tu não ligas, tu não dizes nada, tu não sei o quê. Eu digo, se tu estiveres mal, se tu precisares de mim, eu estou lá. Mas se eu sei que estás bem, está tudo cool, eu também estou bem. Eu vivo muito o momento que eu estou agora. E muita gente não compreende, mas eu tento sempre explicar que aquele meu desapego é muito fácil para mim. Porquê? Porque eu fui habituada a isso desde os 4 anos, desde muito cedo, que entra uma rapariga, ainda estou naquela fase de 48 horas para ver se há aprovação para irem para outro, gostei muito dela, de repente chego a casa no dia a seguir, no colégio, então onde é que está? Não está, já foi, já levaram. Então eu tinha sempre essa facilidade, fui obrigada a ter essa facilidade e até hoje ainda tenho essa facilidade. Depois fui para a Inglaterra, muitas miúdas depois também acabam os estudos, voltam para Portugal, ou vão para Bissau, ou vão para outros países, então isso faz parte da minha vida. Então muitas pessoas dizem, a Vânia hoje está aqui, mas amanhã já está ali. E a Vânia hoje está aqui, mas amanhã está ali, mas quando for necessário voltar à base, ela volta à base. Que esse pelo menos é sempre a parte boa, de saber realmente, não podemos ir a qualquer lado, mas saber a base onde é que... Aos 14 tu vais então para a Inglaterra. Sim. Como é que foi esse processo de agora viver com os pais? Não é? Porque por mais que tivessem a ligação, desde os 4 que não vivias com eles, então saíste uma criança e voltaste adolescente. Uma adolescente. É aquela...
Uma coisa que na Figueira da Foz tínhamos, se calhar por não termos aquela figura materna e paterna, nós respondíamos muito, nós tínhamos sempre a resposta. Não são os meus pais, sim, não é? Então... estávamos sempre na defesa, fizeram-nos isto, nós respondemos logo, e então eu levei muito isso para casa. E nós, africanos, não temos isso de resposta. Eu me lembro que uma vez disse à minha avó disse, vem aqui na sala. E eu, fogo... E ela perguntou só isso. Aonde é que estás a ver o fogo? E não sei o quê, eu não tenho aqui nenhum fogo, estás a ver fogo. Mas para mim era tão habitual dizer era fogo, ai dona, não quero fogo. Era algo que já era nosso de responder. Então, e o reclamar. Sim. Era sempre a reclamar, resmungar, como eles diziam. Exato. E isso era algo que eu trouxe porque era ali, estamos 30 meninas e temos que dar 30 meninas a discutirem por causa não foste buscar isto, não foste buscar isto, quem tirou a minha roupa, quem tirou o meu sapato, quem não sei quem. Então tínhamos essa coisa. Portanto, era um colégio também feminino, portanto só meninas que tinham. Eu lembro-me que eu fui para o colégio com o hábito de meter a mão na mama. E havia uma senhora que era a Dona Teresa e era a única que me deixava meter a mão na mama, porque ela dizia, ela tem 4 anos e do dia para a noite ela está aqui, então ela me deixava, e até o dia que eu depois deixei de pôr. E eu estar em Inglaterra, estar com a minha mãe, foi bom conhecer aquele outro lado de saber que estou com a minha família 24/24, mas depois tive que me adaptar àquela outra realidade que não era tudo como eu queria, não tinha tudo para fazer a comida. Eu tive que aprender a cozinhar, eu não sabia cozinhar, as minhas primas já sabiam cozinhar e eu não sabia porque a minha única responsabilidade era sentar, comer e fazer os trabalhos de casa e ter a certeza. E havia uma rotina diferente. Agora, é uma rotina para 30. Exatamente. Ali estás a ter uma rotina familiar que é completamente diferente. E a minha mãe me comparava muito com as outras pessoas, diziam, mas a tua amiga da tua idade já sabe cozinhar, sabe fazer arroz, tu não sabes fazer. Onde tu me mandaste essas lidas de casa não eram necessárias. Mas o Inglaterra acho que foi uma das melhores escolhas que a minha mãe teve para mim. Mais uma vez foi uma escolha. Não pude dizer se queria ou se não queria. Mas o ter estado com outras culturas, com outras pessoas, a dinâmica em Inglaterra é completamente diferente, mas o facto de eu nunca ter estado em casa fez com que eu quisesse sair da Inglaterra e sentir-me em casa outra vez. Foi o facto de muita gente diz, uma grande mudança também sair de um colégio para a Inglaterra, não é? Exato. Em que o mundo é completamente diferente. Muita gente dizia, Vânia, mas estamos aqui em Inglaterra, nós estamos a gostar. Sim, mas eu tinha aquela vontade de voltar para casa e de ter essa vontade de voltar para casa, fiz o que eu tinha para fazer, fiz a faculdade, mesmo antes de receber o e-mail, o diploma vai ser entregue no dia X, eu já estava a viver em Portugal. Já estava a viver em Portugal, temos que comprar bilhete porque próximo mês, dia 10, temos a minha graduação. E comprámos bilhete, vamos à graduação e voltei para casa. E não me arrependo, porque no fundo preenchi o meu coração, era algo que eu sempre queria. Acabas por também ter uma facilidade em o que tu queres é aquele momento. Sim. E se faz sentido naquele momento, está tudo bem. Então tudo não há muito aquele arrependimento também, porque como consegues desprender-te rapidamente. Então também não te custa este processo não me custa. De aventura de agora vou para ali, está tudo bem. Exatamente. E a vida que segue. Como é que foi e agora começando aqui também com o livro que tu lanças, tu cresceste só com mulheres, numa casa com meninas, todas as idades, calculo eu, portanto, como é que era também este processo, ou como é que foi também conhecer, não tiveste também ninguém em casa, como é que era a explicação das alterações ou dos processos femininos, não é, que te causam o peito a crescer, o período, tudo isto, sabendo que não foram os teus pais, não é a tua mãe, não foi aquela conversa com a mãe, não é que ela vai-te explicando o que é que vai acontecer com o teu corpo. Exatamente. Quem foram essas pessoas que te passaram? O Voz de Mulher conta com o apoio da loja Sorella, uma loja de roupa feminina caracterizada pela diversidade de estilos, tamanhos e tendências. Visite-nos já em Alverca, na Avenida Capitão Melessas, número 48. Nós tínhamos as educadoras, na qual nós falávamos com elas sobre tudo e mais alguma coisa. Eu acho que havia muito mais facilidade de nós fazermos aquela pergunta porque não tínhamos aqueles tabus ou aquela preocupação, a minha mãe vai me ralhar. Às vezes também é mais fácil. E é muito mais fácil. Se calhar, e nós na nossa cultura africana, às vezes há questões que nós também não fazemos. Questões. Eu não me lembro se até hoje a minha mãe falou com isso sobre qualquer coisa do meu corpo. Mas havia uma coisa que eu adorava, eu ficava sempre no meio das mais velhas. Eu podia ter 10 anos, mas eu estava com as de
16, 17. Então tudo o que eu fui aprendendo sobre a menstruação, ou o que era a menstruação, foi por estar ali sentada à beira delas. Já sabias delas. antes mesmo de acontecer os processos? Antes mesmo de acontecer, já sabia os processos. Mas também tínhamos uma facilidade que era, tivemos ginecologista muito cedo. E eu lembro-me que eu não tinha que ir ao ginecologista, não havia nada para fazer ginecologista, mas como as outras raparigas já iam ao ginecologista, eu ia lá bater à porta às quintas-feiras, Dr. Rui, não sei o quê. Isso é bom que vocês também tinham tudo ali. Sim, tínhamos. O acesso fácil. Dentro do colégio, não era preciso irmos fora, tínhamos lá consultório, tínhamos enfermeiros, tínhamos tudo. E eu dizia, Dr. Rui, vim ter a minha consulta de ginecologista, ele me perguntava, mas vieste aqui fazer o quê? Então diz-me o que é isto? E eu, um preservativo, ele lá, boa, não sei o quê. E então nós tínhamos acesso de fazer perguntas do que era. Sim. Mas este lado de saber o que se passa no corpo da mulher, ou o que é a gravidez, o que não é a gravidez, esta minha curiosidade veio só quando eu voltei para casa, né, para a Quinta do Mocho, e vi raparigas a engravidarem muito cedo, e nós já tínhamos... Porque era uma realidade depois também diferente também do que a viveste, né? De repente saíste e se calhar todas as meninas que ali estavam tinham uma realidade... Sim, completamente diferente. E quando eu vou para a Quinta do Mocho, férias, vejo pessoas com 14, 15 anos, já tinham engravidado, já eram mães, e eu ficava tipo, isso era uma outra realidade completamente diferente da nossa. Portanto, tens uma realidade diferente porque acabas por ir, não é, para, ainda mais num bairro social. A realidade completamente diferente. Completamente. Tu cresceste sempre com raparigas, não é? Mas na escola, a escola era mista. Sim. Ok, portanto havia contactos na mesma com rapazes. Sim, porque isto na pré-adolescência, adolescência, acaba por ser, não é? De, pelo menos ter o conhecimento de estar com tudo com o outro. Se passava fora do colégio era completamente normal o que acontecia aqui. Mas por viver num bairro social as coisas acontecem numa outra escala porque estamos todos juntinhos ali e vemos as coisas mais ao dia a dia. E não foi um choque para ti ter esse tipo de realidade? Tu ias de 3 em 3 meses, ok, mas era só para férias? Era só diversão. Então, se calhar havia muita coisa que também não te passava? Sim, havia muita coisa, não havia aquela rotina de saberes que tens que ir para casa e tens de fazer os trabalhos de casa, não havia, era algo mais solto. Exato. Fazes se quiseres, se não quiseres, não fazes. E depois é livre, não é? Livre. Era as tuas férias, estás num bairro, então tudo é brincadeira. Tudo é brincadeira. Sim. E quando eu fui, vi que as pessoas que eram da minha idade já estavam a ter responsabilidades muito acrescidas, ir buscar os irmãos à escola e não sei o quê, são coisas que nós não tínhamos que nos preocupar. E quando eu cheguei e vi tantas jovens adolescentes a engravidarem e a viverem na casa dos pais e era aquele tumulto, mas ela é da minha idade, é muito cedo. E daí comecei a ir às salas de aula com a minha professora de ciências, quando era o tema da sexualidade, ia lá, falava sobre a gravidez na adolescência, os métodos contraceptivos, e tinha uma boa aderência, porquê? Porque era uma rapariga igual a eles, a falar sobre um assunto que todos nós deveríamos sentir à vontade. E então fazia peças de teatro no meu bairro, na qual eu escrevia o roteiro, isto tudo já a viver em Londres, fazia o roteiro e sabia que quando fosse nas férias ia juntar todos do spot e íamos fazer aquela peça de teatro. E então já fazia Vanina Show, que era às quartas-feiras na associação do bairro, só entravam raparigas, fazíamos perguntas, elas faziam perguntas às vezes que eu não sabia, não respondia no dia, mas ias à procura. Para a próxima quarta-feira nunca dava a entender que sabia tudo, não, fazia sempre uma pesquisa sobre o tema, depois levava na quarta-feira. Isso é muito importante, o papel que tu tinhas para essas meninas. Sabia de coisas que... Fundamental, o ter, ainda mais num bairro, não é? Eu acho que é super importante ter desde cedo alguém que faça esse papel. Hoje em dia já há muito mais informação, mas o trabalho que estavas a fazer na altura era o tempo em que não havia internet. Não conseguíamos ter esse acesso. E era muito as associações que tinham este trabalho comunitário e de passar esta informação, peças de teatro super educativas que tratavam de vários temas. Eu lembro-me também aqui, portanto, em Vila Longa também tínhamos várias peças de teatro que se falavam sobre o alcoolismo, violência doméstica. Portanto, e que era importante, eram os bairros que faziam isto, eram associações. Portanto, o papel que tu tinhas era fundamental e que fazias, portanto, por desporto, por desporto mesmo, por desporto. E muitas das pesquisas que eu fui fazendo com elas mesmo, porque quando faziam certas perguntas, essas perguntas eu não sabia, então, isto também acontece. E então ficava mas posso fazer muito mais. Mas quando foi na altura de eu decidir o que é que eu vou estudar e eu estava ainda muito baralhada, então eu disse, olha, vou fazer gestão de empresas, assim posso gerir qualquer empresa
e é mais fácil, mas se eu tivesse as tools, as pessoas certas, Sim. hoje teria ido para a medicina, seria ginecologista, com certeza mesmo. Não, e acho que é um papel fundamental, ainda mais nós, e tu também sendo tanto guinense e tendo também conhecendo mais de perto também a realidade. Sim. Também. Sim. Tens contato direto com a Guiné, vais à Guiné com regularidade, não? Com que idade foste? Ou como é que é a tua relação com a Guiné-Bissau? O que a minha mãe diz é que eu fui quando era muito bebê, não é? E depois voltei lá com... Eu não me lembro se foi com 20 anos, depois voltei lá 3 anos atrás, qualquer coisa assim, 3 anos atrás. E quando fui a Bissau, mais incrível que pareça, eu senti que eu era dali. Se todos os lugares que eu disse que eu me sentia casa, aquele foi o lugar que eu me senti casa. Tanto que eu mal fui a Bissau, eu disse que quando acabar a faculdade venho logo para Bissau, mas depois a instabilidade política sim, e outras coisas depois, sim. Eu também tive a mesma impressão quando fui a Cabo Verde e foi do tipo, eu quero vir para aqui, quero fazer vida, quero fazer mais alguma coisa pelo país, mas depois há qualquer coisa sempre que também impede. Sim. Não está esquecido e quero muito fazer, mas claramente que o processo é diferente do que quando estamos... As oportunidades também que temos são completamente diferentes do que as que temos aqui. Sim, eu quando fui lá, mãe, quando eu acabar a faculdade, venho para Bissau. Todas as pessoas diziam, Vânia, não é bem assim, tens que ainda... Mas nós contamos aquele sonho. Eu vou, aquilo ali. Mas por acaso eu senti que eu pertencia ali. Sabe, qualquer lugar do mundo é lá. Queres fazer o quê? Quero jogar. Vai jogar, filha, estás à vontade. Olha, se quiseres ir ali para o lado da loja, para a janela, vês, também estás à vontade. Está bem? Ali até fazes menos barulho. Está bem, filha? Sim? Boa, está quase. Então acho que é muito importante neste caso esta ligação que nós temos com as nossas raízes acaba por, se calhar se não sentiste também antes das outras vezes, sim. Porque também não tinhas ainda, e acho que a maturidade depois traz-nos outro peso nestas viagens à nossa terra natal, de origem, acaba por ser diferente da forma como nós vemos daquilo. Mas há muitas coisas que acontecem, não é? Com a mutilação genital, em vários países ainda africanos que vão acontecendo, e é importante este papel que nós temos que ter com as nossas meninas. Não é? Acho que este livro é muito necessário até mesmo por isso. Nós muitas vezes crescemos, não é? Ou dão-nos informação do que é que temos que fazer assim. Mas é uma formação muito rápida. Muito rápida, não é? Eu lembro perfeitamente, e pronto, já fui aqui, mas quando tive o período, foi do só ligar à minha mãe, olha, onde é que estão os pensos, e muita preocupação das nossas mães é tipo, ok, ela agora já pode ser mãe. Tá bem, mas e o resto? Não é? E explicar as mudanças do corpo que vão acontecendo, o que é que... Isto ninguém fala, ninguém fala. Nós, a nossa comunidade, temos muito pouco contacto direto com... e não falamos com as nossas meninas sobre sexualidade, sobre o corpo em si. Não é? E também evitávamos muito mais situações de violência, não é? Neste sentido, então acho que é um papel fundamental ter este, e mesmo não tendo hoje seguido tu como ginecologista, acho que podes na mesma, e isto é que é um trabalho que continuas a fazer, não é? Por fora, não tendo como hoje como educadora menstrual, porque depois formei-me há um ano como educadora menstrual, que eu não sabia que existia. Sendo uma educadora menstrual, não sou uma médica, mas posso fazer o aconselhamento e depois dirigir a pessoa a procurar um profissional de saúde consoante o tipo de problema. Exato. Mas uma educadora menstrual, ela fala de todos os aspectos da sexualidade, e o que me fez fazer este trabalho foi eu pensar, sim, mas isto tudo começa, tem um princípio, então temos que começar pelas crianças. Se eu tive falta de informação, ou se eu sinto que as pessoas que estão ao redor sentem uma falta de informação, por que não dividir e começar a fazer desde pequenino, que se torce o pepino, não é? Exatamente. Então vamos começar com as nossas crianças e depois vamos fazendo uma evolução do trabalho. E eu acho que é o mais importante. Lá está, este projeto também que tem, é muito também para trabalhar a educação, não é? Mas de nós adultos, mas temos mesmo é que também por trabalhar as crianças. Nós temos que, para nós mudarmos a geração que vem a seguir, nós temos que trabalhar com os mais novos. Exatamente. Então não podemos estar a tentar mudar os adultos se os mais novos não estão a ser mudados. E começa tudo daqui, não é? Das bases. Se nós temos muito mais informação, muito mais acesso, hoje em dia a internet tem muita coisa. Nós temos mais acesso à informação, mas somos menos informados. Então, exatamente, mas é verdade. Que há muita coisa aqui que temos que ser nós ainda a ir buscar o tradicional. Exato, eu gosto muito do tradicional. Eu também, eu sou muito. Eu gosto muito do tradicional. Eu adoro isto, não negando, não é? Toda esta parte digital. Mas eu gosto de bater à porta. Exato. Acho que é importante. O contacto também com as pessoas. Bom. Acabamos por nos afastar muito por trás de uma tela, não é? E acabamos por quebrar muito deste contacto.
Antigamente nós íamos, eu recebia muita gente que ia às escolas Sim. falar sobre o que quer que fosse e havia temáticas que Exato, as pessoas iam à escola, debatiam. Hoje em dia vejo muito pouco, havia grupos de trabalho. Sim. Lembro de haver um grupo que falava sobre drogas, então tínhamos mesmo reuniões em que se debatiam, fazíamos colónias de férias, Exato. grupos de trabalho, que hoje em dia há muito pouco, disto, não é? Então eu acho que este trabalho é necessário ainda continuar-se a fazer e com os nossos jovens. Portanto, neste momento o trabalho que faz enquanto educadora parental menstrual é em torno do quê? Faz literalmente só com jovens, com adultas, só com quem procura? Como é que funciona o trabalho que fazes? Hoje em dia, este foi o primeiro projeto que eu lancei como educadora menstrual, que foi o livro. Porquê? Porque eu já fazia um trabalho nas redes sociais na qual fazia lives, na qual eu falava sobre... Até fiz uma própria... a vulva, não é? Cozi, que eu aprendi a costurar no colégio, mais uma vez grata por isso. E falava muito sobre a menstruação, falava sobre os nossos órgãos, explicava tudo. Mas entendi que ficava só tipo um live, as pessoas viram, partilharam naquele momento e acabou. E eu disse, deixa-me fazer algo que eu sei que é físico, que é palpável, que a pessoa pode tocar e dizer, olha, está aqui e eu posso ler a qualquer momento, ou posso ter acesso a qualquer momento. E quando fiz o curso de educação de educadora menstrual, tínhamos que apresentar um trabalho, uma tese, o que fosse. E eu apresentei o meu livro, mas apresentei o meu livro com 10 páginas. Eu, quando fui ter com o meu designer, com quem me ajudou, com quem trabalhou comigo, é um livro muito simples, é só 10 páginas, eu só quero explicar como é que vai ser a menstruação. Nessa ideia, mas depois com tanta pesquisa que tens que fazer e tens que ter a certeza que no livro fala só sobre aquele tópico, mas fala detalhadamente e como deve ser. Que a pessoa lê e entende do início ao fim o processo. Exatamente, mas havia muitos livros que falam sobre a menstruação e esses livros falava sobre esta fase da menarca, mas depois falava sobre endometriose, ovários poliquísticos, Então era um livro de crianças, mas ao mesmo tempo falava sobre tudo que não interessava naquele momento. Sim, para o início, sim. Exato, então quando eu decidi fazer este livro, Tabanca Menarca, decidi falar sobre a primeira menstruação, que é a menarca, e a criança percebe a partir do que é a menarca e o que é a menstruação. Depois, consoante a Leonor for crescendo, que é a personagem principal, consoante ela vai crescendo, vão vindo outros assuntos do corpo da mulher pertinentes, e muitas pessoas que já leram o livro disseram, menarca é o quê? A primeira menstruação, olha, não sabia. Muitas coisas que estão aqui neste livro eu não sabia. Então, como adultas a falar isso. Então, como é que tu depois vais passar essa mensagem ao próximo? Não pode ser o teu filho, pode ser o teu sobrinho, tua sobrinha, a filha da tua amiga, que tu podes estar com a criança e no momento ela ter o que é que tu vais dizer? Exato. Então, tenho muitas pessoas que não têm filhos e estão a comprar o livro porque também sentem que não sabem muita coisa sobre o seu corpo. Exato. E que acho que é muito interessante o feedback que tens tido. Eu acho o livro, aliás, eu quando vi fiquei super interessada, acho a capa e fantástica. Exato. Não, e é isto, que o fundo é mesmo o sentir que é para nós realmente também o que estamos a falar deste livro e percebermos que nós, enquanto mulheres negras, há muita coisa, não é, que nos faltou, que precisamos realmente de perceber muito mais. E este é um livro que a gente, além de sentir representados, vai falar sobre nós, sobre o nosso corpo, enquanto mulheres, enquanto meninas, e com tanta situação que acaba por haver de violências. Eu acho que é cada vez mais importante nós falarmos disto, da própria menina conhecer o corpo delas, de perceber. Este livro acho que é muito importante aqui, mas é muito importante também lá, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau. Muito, muito, muito necessário para que realmente eu fui e eu conheci primas minhas, adolescentes, mas que elas parecem já mulheres feitas, não é? E muitas ou já são mães, ou já são casadas, já têm um nível de maturidade e de nível que eu ainda não tenho. E mesmo com filha, então é outra realidade completamente diferente, mas muitas também não passaram por isto, nem sequer explicaram o que é e como acontece. Não é? Como é que te nasce esta história, não é? De onde é que nasce a Leonor e todo este enredo? Quando eu decido fazer o livro e quero explicar só sobre o que é a menstruação, eu disse, eu tenho que fazer algo que represente não só a mim, mas represente os meus. Então a Leonor é a minha afilhada, que também tem 10 anos, também é a mesma idade que a personagem, logo ela se sente representada só de saber que já tem uma menina que parece com ela e que tem o nome dela. O pai tem o nome do meu pai,
o irmão da Leonor tem o nome do meu afilhado, Malik, a irmã da Leonor tem o nome da minha outra afilhada. Então eu quis que os meus afilhados, os meus sobrinhos, se sentissem representados também neste livro. E o que é que eu decidi fazer Tabanka Menarca? Tabanka por ser uma aldeia na Guiné-Bissau. Esta Tabanka é como deveria ser no futuro, e não é. Então, eu quis retratar uma tabanca que fala sobre este assunto de uma forma super natural. Eu, neste livro, eu ensino a fazer pensos reutilizáveis. Porquê que eu ensino a fazer pensos reutilizáveis? Porque numa tabanca é o que vai mais em conta, é ecológico e numa tabanca eles não têm como fazer o disposal, deitar fora. Exato. Então um penso reutilizável ajuda muito mais e eu ensino como é que devem lavar os pensos, como é que devem secar, como é que devem fazer a manutenção dos pensos e tem uma durabilidade de 8 anos. E numa tabanca eu quis mostrar que existem vários tabus, mas o Malik, que é o irmão mais velho da Leonor, fala sobre a menstruação como se fosse algo super natural. Uau. Eu já dei isso na escola, sim, parabéns, mana, estás de parabéns. E mesmo aqui não acontece. Sim. E então eu quis retratar esta tabanca de uma maneira feliz e de uma maneira como é que este tópico deve ser tratado. Como tu gostavas que fosse tratado no fundo, cada vez mais e normalizado. Exatamente. E que toda a aldeia, neste caso, estivesse pronta também para explicar a esta criança que acaba de ter... E é algo que deve ser comemorado, não é algo que... agora menstruaste, filha, já não podes brincar com os rapazes. Muitas pessoas ouvem isso mesmo aqui na Europa. Isso é explicação, é só, e a pessoa fica, mas a menina fica, porquê? Porquê que eu não posso brincar com os rapazes? Detalha mais, explica mais. E então eu quis mostrar que podes fazer tudo, quis dar falas de empoderamento, eu posso rezar mesmo estando menstruada, porque existem mitos que uma mulher menstruada não pode rezar. Eu posso cozinhar mesmo estando menstruada, eu posso falar com as minhas amigas ou com alguém que eu quiser sobre a minha menstruação. A minha menstruação deve ser celebrada, deve ser um momento que devemos celebrar, tanto que eles depois fazem uma refeição todos juntos, a celebrarem um momento importante na vida da filha. Então se isso acontecer comigo, eu vou fazer igual ou melhor ainda com a geração que vem a seguir. E então foi por isso, muita gente me pergunta, muita gente que eu cruzei branca neste momento com este livro pensou que eu fiz o livro só para a minha comunidade. Eu não fiz este livro só para a minha comunidade, eu fiz este livro para todos, porque mesmo em países desenvolvidos existem tabus e existe este problema. Então este livro é para estar em todos os espaços, porque senão nós aqui também não líamos banda desenhada. Eu não me lembro de ler uma banda desenhada na qual eu tinha personagens negras, na qual eu podia dizer, olha, esta aqui parece comigo. Temos agora a Pequena Sereia, que foi o que foi, em pleno século XXI. Exatamente. Então este livro é para estar em todos os espaços, mas eu quero que a minha comunidade se sinta representada e que os pais falem. Este livro foi feito para estar numa escola, foi feito para estar num centro de saúde, o médico pode aconselhar uma criança este livro foi feito para estar em casa e essencialmente... Isto é um manual, no fundo é tornar um manual de uma forma lúdica, explicando de uma forma simples, não é? E de acesso a toda a gente, a uma criança e a um adulto. Sim. O que é até porque eu deixo uma página em branco para a criança, mesmo não tendo, esperar e quando tiver a primeira menstruação poder explicar como se fosse uma página do diário como é que foi a experiência. Que lindo. E acho que isso é muito importante, nós podermos, exatamente, ela pode aparecer. Claro que sim. Uau, filha. Olha, mais 5 minutos? Sim? Pode ser? Vai lá. E a criança pode explicar como é que foi e mais tarde a filha pode ler e saber como é que foi a experiência. Eu acho máximo. Eu já vou ler este livro, estou muito curiosa. E ontem recebi um voice de uma menina de 10 anos que leu o livro. Ela disse, mãe, eu li o livro umas 3 vezes, eu adorei, eu amei. E ela levou logo para a escola. Já é a segunda criança que pega o livro e leva para a escola para mostrar às amigas. Esse é um passo que eu acho que é ótimo, o que nós estamos a fazer agora. E além da representatividade, né, de a criança olhar e dizer, né, parece comigo, olha, tem tranças como eu, ou tem o afro. A filha perguntou se era a mãe que estava na capa do livro. A minha filha também tem livros que ela já viu e disse, mas esta aqui és tu, que tem uma touca, a rapariga tinha uma touca também para dormir. Então ela também já diz, olha, bem, pareces tu. Então o facto de já termos esta representatividade e as crianças pegarem e dizer, eu quero levar para a escola. Exato. Não é? Porque lá está, eu que digo hoje, o orgulho que nós temos agora de, no nosso tempo não tínhamos isto. Nós não
não tínhamos livros para levar para a escola. Exato. Que nos dissesse, está aqui, esta aqui podia ser eu. Exatamente. Não é? Então tínhamos as pequenas sereias, não é? Loiras, Sim. Tínhamos as Brancas de Neves e as Cinderelas, mas não tínhamos o nosso, não é? Que nos representasse. Exato. Então o saber que é um livro que é para todos, mas que nos representa também. Exatamente. Aí sim já estamos a entrar numa inclusão. Exatamente. E que estamos tentar uma igualdade relativamente ao que nós também tivemos acesso. Exato. Eu acho que este livro estou muito curiosa de ler, não é? Porque tudo o que eu tenho ouvido estou fascinada. Isto porque também eu quando tive, eu sempre fui muito curiosa também e sempre gostei, eu trabalhei com jovens e com crianças, então isto aqui era um livro que eu pegaria e que levaria certamente enquanto educadora para realmente trabalhar nesta fase. Então eu acho que é super necessário haver cada vez mais, não é? Claro que parabéns a quem já fez os livros, falamos sobre o empoderamento feminino, sobre o cabelo, sobre o tom de pele, mas precisamos de ir mais além do que isto. E isto aqui é super necessário. Mais uma vez, parabéns por este livro, que acho que é incrível. Tu não és mãe? Sim, ainda não. Portanto, tu também tens um papel fundamental e é o que eu digo, quando nós falamos de que precisamos de uma aldeia para criar uma criança, é que não tem que ser só mães, não tem que ser só pais a educar, não é? As crianças, então saber que também há pessoas que também estão a fazer para, mesmo não tendo filhos. Portanto, claramente que estás preparadíssima neste tema para, uma vez tendo filhos, não é? Ou não, ou enquanto tia, enquanto madrinha, enquanto prima, passar estes conhecimentos, não é? E fazermos este processo. Para ti, a nível familiar, não é? Como é que foi recebido este livro e que impacto é que teve para todos? Dos meus ao meu redor foi tipo algo que acho que eles já esperavam que eu fizesse qualquer coisa por todo o trabalho que eu já tinha feito, mas quando foi algo tipo livro, a Vaninas fez um livro, eu tenho rapazes que 20 anos, que não têm filhos ainda, nem têm irmãs, e estão a comprar o meu livro. Houve um que disse, não, Vânia, estou a comprar outro livro, mas é só para te ajudar. Não, vais comprar o livro, sim, obrigada, vais ler o livro, quando lês o livro depois ofereces a uma criança. Sim, exatamente. E está aí. E uma coisa que eu quero dizer deste livro, 50 cêntimos de cada venda do livro reverte a favor de uma organização na Guiné-Bissau, Minha Lua, que também faz produtos menstruais como pensos reutilizáveis, então vai ajudar elas a poderem fazer os seus próprios pensos reutilizáveis e ações que eles possam ter, que têm dentro dessa organização. E eu falo muito sobre a pobreza menstrual e dou um desafio a cada leitor de, se sabe que existe pobreza menstrual ao seu redor, na sua comunidade, o que é que pode fazer para mudar, para fazer a diferença. Então tem uma outra página que é para eles elaborarem, fazerem jogos e etc. Na sua comunidade para reduzir a pobreza menstrual. A pobreza menstrual nem só não termos acesso a produtos menstruais, mas também acesso à informação. Sim. E a dignidade menstrual é algo que deve ser para todos. E uma mulher, ou uma menina, um menino que conhece o corpo, consegue ter mais ferramentas para certas decisões que vão ter mais tarde na sua vida. Então, eu estou a ajudar a minha comunidade nesse sentido. Eu vou fazer um evento social no spot onde eu comecei a fazer o Vanina Show, na qual eu vou oferecer exemplares às crianças do spot, fazer uma atividade com eles. Não vou fazer nada de assinatura este livro não é para mim, é algo que eu fiz para a minha comunidade e para ir mais além, e quero que as pessoas que, se lerem o livro, fizeram o trabalho, passem ao vizinho do lado. Não fiquem com a informação só para vocês, é para partilhar. E o conhecimento é para ser partilhado, ser partilhado. Então eu acho que essa parte é que é importante. Super. A minha assistente máxima. Exato. Filha, está lindo? Sim? Queres sentar no teu lugar? Queres ir lá para o fundo? Pronto. Parabéns de facto mais uma vez por este projeto super necessário. Eu espero que este livro vá a todas as escolas, que realmente possas ter vários encontros com jovens, com crianças, e não mesmo só um grupo de mulheres, mas que os homens também comecem a fazer parte deste processo. Os meninos de hoje vão ser também os pais da amanhã. Eles também precisam ter esta conversa, não é? E há dias alguém me falava sobre, dizemos sempre que as mães é que têm que falar com as filhas nesta altura. Eu acho que o pai às vezes pode dar
um impacto diferente, Pode, não é? pode. Um pai que é seguro, que sabe realmente o que é que está a falar e Exato. consegue também passar para a filha de uma outra forma e sem tocarmos só na parte agora não podem brincar com os meninos, mas Sim. o que é que vem por detrás disto? Exatamente. Não é? Tentar explicar tudo, porque se a criança tiver esta informação toda, ela vai também perceber as problemáticas, os prós e os contras Exatamente. neste sentido. E tomar as escolhas certas Sim. para a sua vida. É muito melhor termos uma criança que vai nos contar tudo o que se passa ao seu redor, Sem temos dúvida. uma criança que vai esconder ou prendermos a criança e quando vai para a rua apanha todo o tipo de informação e fica Lá está, e se baralhada. não formos nós a educar em casa, Exato. a rua toda está aí prontíssima Para educar. dar qualquer tipo de informação, portanto, salvaguardar que somos nós a dar Exato. esta educação e estas bases, Exato. antes mesmo de outros. Bem, uma última questão para finalizarmos, para ti o melhor de ser mulher é? Melhor de ser mulher... Ai, essa pergunta é boa. É ser resistente. Eu sou muito resistente. Poderia ter desistido muitas vezes, mas não desisti. E acho que eu sou uma pessoa resistente, uma mulher resistente. E é Continua, Obrigada. porque essa resistência tem-te levado longe e vai-te levar mais longe ainda, tenho a certeza absoluta. Portanto, só posso-te agradecer Muito obrigado, mais eu, uma vez e por esta continua com o teu conversa. trabalho brilhante. Obrigada mesmo por estar aqui, Sim, por muito passares obrigado. este testemunho e certamente este livro eu vou lê-lo todo. Sim, please, dá-me o teu feedback Já depois. tenho, a pessoa vai ser para a minha sobrinha este Sim. livro. Ok, muito obrigada. Que também passa por um processo também complicado, Ok. mas vai-se fazer toda a diferença na vida dela e eu gostava muito de lhe oferecer, portanto vai ser um livro para ela Muito assim que eu ler. obrigada. Obrigada mais uma vez. Sim, Obrigada a obrigado todos aí em casa. Não esqueçam de subscrever o canal, de deixarem o vosso like, o vosso feedback e comprarem este livro maravilhoso. Obrigada a todos e até ao próximo episódio.